Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 421. Eu sou Rafael Arinelli e tenho um pedaço preto da parte verde do seu olho. Ô, louco. Muito detalhe. Eu sou o Fernando Machado e quem chamou esse anão? Eu sou a Julia Bart e se você também pensou que Chinatown se passava em Chinatown, tamo junto. Achou errado, otário. Iludida. Eu sou Daniel Cury e assim, crise hídrica, dono de terra inescrupuloso, nem sei o que é isso, gente. Não tem isso do Brasil não, viu? É, coisa dos anos 70 lá, 80. Coisa dos Estados Unidos. É, não, aqui não tem não. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos nesse podcast Cinemação 421 para bater um papo sobre esse clássico, né? Clássico vencedor de Oscar, clássico com Jack Nicholson, saudoso Jack Nicholson, que saudade dele. E vamos bater esse papo aqui sobre Chinatown, esse filme que é muito estudado, né? Por quem gosta de cinema, estuda muito esse filme, tem uma parte ali de roteiro muito interessante, até a parte técnica também que a gente vai passar por aqui. Então lembre-se, né? Que vamos dar spoiler, afinal de contas, né? Estamos falando de um filme de 74, então acho que tudo bem dar spoiler sobre esse filme, já teve tempo suficiente para todo mundo ver. E aí, para bater esse papo aqui sobre Chinatown, a gente trouxe duas pessoas para ajudar a gente a discutir sobre o filme. A gente tem aqui o nosso querido Fernando Machado, que volta depois de um longo e tenebroso inverno, né, Fer? E estamos realmente num inferno. É isso que eu ia falar. Talvez esse inverno não tenha ido embora ainda, digamos assim. Mano, eu não sei onde a galera tá ouvindo, mas onde eu tô gravando, mano, mas tá um frio. Bicho, mas tá um frio. Eu tô aqui de blusa, calça, meia, touca. Aqui tá também. Tá um negócio caprichado. Mas eu acho que o papo de hoje vai acabar esquentando um pouquinho, porque a gente vai falar de um filme ensolarado, né? Sim. Filmado ali em Los Angeles. E por que não um filme quente também, né? É um filme quentíssimo. É um filme muito... Às vezes quente até demais. É, pois é. Sim. Fer, diz pra gente, você que tá no ArtCines, tá no Plano Sequência, fala um pouco dos seus projetos aí, né, pra quem já quiser, vai te ouvir aqui, já vai querer acompanhar seu trabalho, onde é que te encontram aí, o que são esses projetos? Já vai lá no YouTube, youtube.com/ArtCines, tem lá os meus vídeos ensaios. Tô voltando agora, fiquei uns 6 meses parado pra botar a cabeça no lugar, mas agora a gente tá voltando, né, e também tô lá no plano-sequência.com, que é o podcast de filmografias de grandes cineastas. O último que a gente gravou foi sobre o Eduardo Coutinho. Ficou muito bom, galera. Vamos lá, prestigiem, porque, cara, Eduardo Coutinho merece. Sim, eu já até recomendei pelo Instagram do Cinemação, recomendei, porque eu ouvi e ficou excelente, mesmo. Ficou espetacular. Ótimo podcast, ótima dica. E temos aqui uma estreia, né? Estreia de Júlia, que veio aqui do site Fidedigno. Júlia, seja bem-vinda ao podcast do Cinemação, a nossa casa aqui. Muito bom ter você aqui. E queria que você contasse também o que é o Fidedigno. Olá, então, o Fidedigno é um site de cultura pop, né? A gente faz crítica, faz artigo, faz de tudo um pouco sobre filmes, séries, animes, HQs, livros. E estamos aí, né, crescendo cada vez um pouquinho mais. E eu sou redatora do site, sou quase formada em jornalismo ali, terminando a faculdade, naquele momento ali, né? E faço análise cinematográfica desde 2017, mais ou menos. Gosto bastante de escrever sobre filmes. E se me permite também, eu vou até divulgar aqui o meu podcast, que tá crescendo, por favor. É pequeno, mas estamos também caminhando, né? Porque é o Stories, @Stories_cast, que é um podcast que a gente fala sobre história, cinema e questões sociais. Então tem tudo a ver também com o Chinatown. Que legal, olha aí, já vai entrar aqui pro meu feed aqui, já vou assinar ele aqui, que demais. Que bom ter você aqui, Júlia, vai ser um prazer a gente debater esse filme. E temos aqui, né, nosso querido Daniel Cury, que está sempre presente. Então por isso que eu nunca apresento ele, né, Dani? Tô sempre aqui, bora falar do filme. Quem quiser me segue no Cinemação, no @Daniel Cury, também no Twitter, e boa.
É isso aí. Vamos bater então esse papo sobre Chinatown logo depois do Panorama. Panorama. Segundo panorama da história do podcast Cinemação. Eu nem lembrava mais, viu, Dani, como é que era ter números tão baixos. O segundo. Mas é bom, né? Dá um frescor. Ó, que beleza. Pois é, não é? Olha só. E aqui, esse lugar aqui novo, ó, a gente ainda tá arrumando, né? Colocando os móveis no lugar, né? Aquele tapetinho, né? Discutindo a decoração. Ainda. Pregando um quadro na parede. É, exatamente. A gente tá ainda entendendo aqui como que vai funcionar. Mas hoje, né? Mais um podcast especial aqui. Afinal de contas, vamos partir para um clássico. Vamos falar de um clássico aqui. E tem muita coisa bacana para falar, então vale sempre, né, ressaltar que o podcast do Cinemação, ele está disponível no nosso site, o cinemação.com. Lá você vai encontrar, além do nosso podcast, né, você vai encontrar também notícias, trailers, críticas, análises, dicas, além também do Geração M, nosso podcast irmão aqui, comandado pelo Henrique Risato, que também está dentro do cinemação.com. Então você vai encontrar tudo isso, né, toda essa explicação e tal que envolve o audiovisual e o cinema dentro do nosso site. Para acompanhar o nosso podcast, você pode nos adicionar na sua plataforma de áudio preferida, mas vale a pena nos seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Dessa maneira você vai receber as notificações sempre que tiver um episódio novo, você vai receber. Agora, se você gosta do nosso conteúdo, né, independente de seu podcast ou os posts e tudo mais, lembre-se de mandar seu comentário para o nosso e-mail, né, o contato@cinemação.com, ou ainda dentro do post do podcast. Você encontra um espaço para comentário lá dentro do post. É com seu feedback que a gente consegue saber se a gente está fazendo um conteúdo de qualidade ou não, né? Então vocês precisam escrever pra gente. E por fim, mas não menos importante, fica o convite para você apoiar o Cinemação como um todo. Para isso, você pode acessar o cinemação.com/contribua e você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Lá você também vai ver quais são os nossos principais objetivos, né? Os próximos passos que a gente quer dar, o que a gente vai fazer com tudo que é arrecadado. Então a gente tem lá as nossas metas e você pode ver isso dentro das plataformas de financiamento. Ou ainda, se você não quer contribuir regularmente, mensalmente, assim, tem também a forma unitária. Você pode ir lá e fazer uma contribuição pra gente através do Pix. O Pix do Cinemação é contato@cinemação.com, e aí você vai ver o meu nome lá e você vai conseguir fazer essa doação com a quantia que você quiser, tá bom? E vale ressaltar, né, que toda essa forma de contribuição, comentário e tal, é uma forma de incentivar e manter esse conteúdo sempre ativo, livre, né? A gente não tem ninguém aqui patrocinando a gente e tal, então é um conteúdo livre que a gente vem aqui, fala o que pensa, é um conteúdo ativo, toda semana a gente está colocando coisa nova no ar. Então, se você gosta de um conteúdo, vai lá e considere sempre apoiar, isso ajuda demais os produtores. E chegaram várias mensagens muito legais recentemente aqui no Cinemação, mas eu vou ler um e-mail que a gente recebeu do Handley Lobo. Ele mandou um e-mail mesmo, não foi nem sobre um episódio específico, né? Foi maravilhoso, ó. Ele escreveu o seguinte: olá, minha gente. Bom, primeiramente, gostaria de dizer que estou mandando por e-mail porque escuto pelo Google Podcast e lá não tem comentário. Mesmo tendo começado a escutar o podcast de vocês há pouco tempo, eu simplesmente amo, principalmente as frases iniciais que sempre dou risada. Não costumo gostar de vídeos e podcasts muito grandes, porém o de vocês me cativou, pela fluidez da conversa, pelos assuntos abordados, pelas referências e ligações que vocês fazem com outros assuntos, como questões sociais e raciais, política, religião e até psicologia. Viraram meus companheiros de viagem quando estou dirigindo para o serviço. Gostaria de divulgar aqui uma espécie de rede social dos podcasts, o Podchaser.
Ele ainda está engatinhando, ganhando algumas poucas integrações, mas já cumpre suficientemente o seu propósito. Por lá dá para assinar um podcast, dar notas para os episódios e comentá-los. Então acho que é uma boa forma de interagir com o público também. Hashtag fica a dica. Já anotei, a gente já tá vendo aqui de entrar, mas enfim, vamos já tá anotado aqui, Handley. Aí ele continua assim, ó. Por último, para fechar essa mensagem, gostaria de deixar aquela que talvez fosse a minha frase de início. É um pouco longa, mas é a minha favorita dentre as mais de 300 séries e 800 filmes que já assisti, contando desde 2013, com foco em atingir 350 e 1000, respectivamente, ainda este ano. Adorei. Caraca, o cara tá contabilizando tudo. Sensacional, eu não contabilizo, fiquei com inveja. Daí ele escreveu a frase que é a seguinte: você pode achar que perdedores são pessoas que sempre perdem, mas nós perdemos porque tentamos lutar. Podemos ser coxos, podemos ser fracos, mas nunca vamos parar de tentar, não importa os obstáculos que encontrarmos. Não importa quantas vezes caímos, nos sujemos e bagunçamos, continuamos lutando. Apenas deixe nossos corações liderarem o caminho. Perdedores como nós podem ganhar um dia. É da série, acho que My Dear Loser, Happy Ever After, né, episódio 12 da primeira temporada, e também achei lindo. Ele até comenta que é o plano detalhe, o repercussão e a frase de início que ele já deu. Fez um combo das coisas aqui do Cinemação, e é sensacional receber esse e-mail. Só agradecer o Handley por ter dividido com a gente que ele tá ouvindo, e é isso, mande mais vezes e mande frases, é sempre bom dividir essas coisas, e espero que você goste do episódio de hoje, inclusive. I think you better come with me. But why? There's nothing more to say. Will you get my car, please? Okay, go home. But in case you're interested, your husband was murdered. Somebody has been dumping thousands of tons of water from the city's reservoirs, and we're supposed to be in the middle of a drought. He found out about it, and he was killed. There's a waterlogged drunk in the morgue, involuntary manslaughter if anybody wants to take the trouble, which they don't. It seems like half the city is trying to cover it all up, which is fine by me. But Mrs. Mulray, I goddamn near lost my nose, and I like it. I like breathing through it. And I still think that you're hiding something. Chegava aos cinemas no dia 20 de junho de 1974 o filme Chinatown, dirigido por Roman Polanski, com Jack Nicholson para ser a sua estrela, né, do papel principal do filme do Chinatown. Chinatown foi feito aí com cerca de 6 milhões de dólares e faturou 29 milhões de dólares. Foi um sucesso, um filme muito bem aceito ali, né, pela crítica e tal. E foi um filme, inclusive, que, né, figurou no Oscar. Um filme que concorreu a melhor filme, melhor diretor de fotografia, melhor edição, melhor som, trilha original, né, figurino, direção de arte, ator, atriz, e levou o Oscar de roteiro original. O filme conta a história do detetive particular Jake Gittes, que é contratado por uma ricaça para investigar o marido no que parece ser um caso de infidelidade conjugal ali. O Gittes logo descobre que a mulher era uma impostora e encontra a verdadeira Evelyn Murray, filha de um dos homens mais poderosos da cidade. O detetive se vê no meio de um perigoso jogo de poder em uma trama surpreendente que envolve desvio de fornecimento de água, aquisição de terras e pessoas ligadas à companhia de água e energia. Dani, diz pra gente então, além do Polanski na direção, Jack Nicholson na atuação, quem mais compõe a ficha técnica de Chinatown? Bom, vamos lá então, né? O roteiro do filme é do Robert Towne, que é um cara famoso por ter feito o roteiro de Bonnie e Clyde, que é inclusive com a atriz que tem nesse filme, Missão Impossível 1 e 2, mas ele também é um roteirista famoso por ter o dedo dele em muitos roteiros. Ele era tipo foi um script doctor, talvez, meteu o dedo em vários roteiros e não levou crédito, né? Então ele é famoso por ser um grande roteirista que ajuda a galera a salvar os roteiros. E tem também o Roman Polanski, apesar de não assinar o roteiro, tem muita coisa que foi escolha dele, e ele fez muita coisa junto com o Robert Towne, tem várias
daquelas anedotas, né, de produção de filme, de que eles tretaram bastante na época, porque ele queria um queria um fim, outro queria outro, daí eles brigavam e tal. A fotografia de Chinatown é do John Alonzo, que fez a fotografia de muitos e muitos filmes, mas os principais aí a gente pode dizer são Os Sete Homens e um Destino, né, antes do Chinatown, e mais pra frente ele viria a fazer o Jornada nas Estrelas Generations, lá de 94. A montagem do filme é do Sam Osteen, também fez a montagem do Bebê de Rosemary, né, do Polanski, e também tem filmes como Quem Tem Medo de Virginia Woolf e A Primeira Noite de um Homem, como montador. A trilha sonora é do Jerry Goldsmith, que foi de última hora, né, é uma história famosa do Chinatown, que foi de última hora que eles resolveram chamar o Jerry Goldsmith, porque não deu certo o que tinham escolhido antes. O Jerry Goldsmith foi indicado ao Oscar pelo Patton, pelo Planeta dos Macacos de 68, Mulan, da animação Mulan, como criador da trilha sonora desses filmes, e ele ganhou o Oscar, o único momento em que ele ganhou de um dos grandes filmes que ele fez foi o A Profecia, né, que inclusive é do Richard Donner, que morreu recentemente, né. Então, desses são os principais nomes da ficha técnica. No elenco a gente tem Jack Nicholson, né, sendo Jack Nicholson, no auge, inclusive, de seu talento e tal. A Faye Dunaway, pouquinho depois, né, de ter feito lá a Bonnie e Clyde. Tem também o Perry Lopes, né, que faz lá o policial, e o John Huston, né, que é famoso por dirigir filmes, atuar também, né. Tem até toda a escolha dele, dá pra gente discutir depois, porque ele talvez tenha um porquê dele estar lá. Mas são os principais nomes, tem vários outros atores, mas os principais nomes no elenco são esses. Sabe que depois, né, vendo sobre o filme e tal, uma das coisas que me chamou a atenção foi o seguinte: quando eu assisti o filme, porque o filme ele tá disponível, né, você consegue alugar ele aí pela internet, e ele tem uma versão, um recorte meio televisivo, assim, dentro do Telecine, inclusive, né, que é um pouco mais quadradinho e tal. E aí quando eu tava assistindo o filme, a primeira impressão que eu tive, assim, vendo, falei assim, caraca, será que esse filme tava tentando colocar ele dentro do tempo da carreira do Jack Nicholson, sabe? Falei assim, será que foi esse filme ele já tinha feito O Estranho no Ninho, né? Já tinha feito O Iluminado e tal. E não, esses filmes vieram depois. Então eu acho que talvez Chinatown possa ser considerado o primeiro filme, assim, que tipo meio que deu uma consolidada, né, em quem era o Jack Nicholson, para depois, na sequência, ele começar a vir justamente com Estranho no Ninho, Iluminado e tal, e tantos outros que ele fez depois, né. Mas eu acho que Chinatown foi esse marco na carreira dele por ser acho que o grande filme, né, vindo de um diretor grande também e tal. Então eu acho que teve um pouco disso, um marco na carreira dele, né, vocês não acham? Na verdade, assim, acho que realmente deu uma guinada, foi muito importante, foi acho que o primeiro grande filme, mas a princípio o filme já era pra ele, né? Quando o roteiro estava sendo realizado e o produtor, né, estava montando o filme, a primeira coisa que eles tinham é que ia ser o Jack Nicholson. Depois eles foram escolher o Polanski para dirigir. Então, assim, sim, deu uma guinada, mas eu acho que também ele já tava numa coisa do tipo, cara, vamos fazer um filme com esse cara aqui pra gente, né, fazer um filmão e tal, né? Até foi o Jack Nicholson que chamou depois, reza a lenda aquele que mostrou depois o roteiro pro Polanski, falou pro Polanski, porque ele queria muito trabalhar com o Polanski tava vindo ali já vindo de uma carreira bem, né, com o Bebê de Rosemary e tudo mais. E é um filme bem, eu acredito que é um filme bastante de estúdio mesmo, sabe, né, é bem premeditado, tudo que ronda o filme realmente, desde a escolha, Jack Nicholson já tá bem antes, até mesmo do diretor. Eles faziam parte ali daquela turminha da nova Hollywood ali, do final dos anos 60, começo dos anos 70 ali, que tinha o Dennis Hopper, que dirigiu o Jack Nicholson, uma participação bem pequenininha assim no Easy Rider, e ali já tinha uma turminha, o próprio Polanski já tinha feito parte desse grupo ali, daquela nova Hollywood. Então o filme ele tá imerso nisso, tanto que a gente vai falar um pouquinho do final, o final do filme do Chinatown é a nova Hollywood pura, é a essência da nova Hollywood, aquele final, e a mudança que foi feita para chegar naquele momento, né? Então, apesar do Jack Nicholson não ter feito aqueles seus grandes filmes, ele já estava ali no meio, ele estava tendo algumas participações, participando de alguns filmes, então ele já era alguém conhecido entre aqueles produtores que estavam fazendo parte daquele movimento. Então a inserção dele foi natural, assim, mesmo ele não tendo um grande papel,
ele estava sempre presente ali. Então, fazer um filme, criar um personagem já pensando nele, talvez tenha sido uma jogada assim de mestre, porque realmente o papel, eu não consigo imaginar aquele papel feito por outro personagem, por outro ator que não fosse o Nicholson propriamente dito. E ele faz esse papel que é um papel cínico, assim, né, de um brilhantismo, assim, como poucos, né? Aquele sorriso dele meio de lado, esse cinismo mesmo, né, que ele coloca no personagem, que encaixa muito bem. E até na hora que eu tava assistindo ali e tal, queimando aqui, né, um pouco, se destilando um pouco o meu veneno, né, mas agora que eu tava assistindo, daí que eu me liguei depois, eu falei assim, caraca, o filme é do Polanski, né, será que ele quis ali olhar para aquele personagem, o Noah Cross ali, e ele já tava emitindo os seus sinais, porque o Polanski enterrou a carreira dele depois, né? Mais ou menos, né? Ele continuou ganhando prêmio, continuou fazendo filmes e tal. Eu tava lendo sobre eu não sabia detalhes, né, do caso dele, e é muito... Cara, a vida inteira do Polanski daria um filme incrível, assim, não precisa nem ir sem desde jamais a Sharon Tate, né? Não, mano, ele viveu a infância dele no gueto da Cracóvia, sabe? Né? Como família de judeu e tal, durante a ocupação nazista na Polônia e tal. Então, assim, a história dele inteira é cheia de coisas, e essa é né, um momento em que ele comete, de fato, foi condenado por um crime e tudo mais, mas é muito louco, assim, tipo, você tem coisas recentes, enfim, acho muito complexo, né, porque, de fato, ele foi condenado, deveria ter sido preso, aí, no fim das contas, teve o caso do juiz, um juiz muito estrela, e aí, até a vítima do crime, né, do abuso sexual e tal, de certa forma não defende o Polanski, óbvio, no sentido de, né, não é isso, mas ela meio que condena muito mais o próprio juiz. Assim, é uma loucura. É uma confusão. Mas o fato é que ele cometeu um abuso contra uma menina de 13 anos na casa do Jack Nicholson, né? Sim. Pelo que eu li. E depois nunca mais voltou para os Estados Unidos. Depois que ele foi condenado, toda a condenação, em um determinado momento ele voltou para a Europa e nunca mais voltou para os Estados Unidos, e ele nem pode passear muito, ele fica, acho que entre a Polônia e a França tal, que é onde ele deve morar, porque se ele, né, a Interpol tem mandado para prender ele, né? Não sei como sim, ele nem pode entrar nos Estados Unidos, porque senão é bom a gente falar desse caso também, porque não é nem, eu acho que nem a questão de você separar a arte do artista, porque o Polanski é um diretor que a gente já queria abordar ele no plano de sequência, mas o momento que toda vez que a gente tentava falar do Polanski, acontecia alguma coisa e esse caso dele vinha à tona, então a gente optava por segurar um pouquinho. Mas eu acho importante a gente falar desse filme, mas também não ignorar o fato de que aconteceu esse caso, ele foi julgado, ele pode ser preso por isso, e esse caso envolve muitas tramas, é uma loucura, assim, como o Dani mesmo falou. Mas é bom também deixar isso registrado, assim, né? Porque realmente é um caso muito sério, é um caso muito grave, é um abuso de uma adolescente de 13 anos. Isso sabe? Que isso que é uma coisa bizarra, porque quando você vai assistir o filme, e o filme mostra claramente ali, né, um abuso também, né, de um pai com uma filha e tal, e aí você vê que esse cara tá por trás ali na direção, é uma camada a mais, né? Porque você pode assistir o filme e entender todas as características de roteiro dele ali, técnicas e tudo mais, mas você vai falar, caraca, e o diretor também cometeu um crime, estava envolvido com isso, então é um negócio meio... E ele tá no filme, né, ele é o cara com a faca lá, né, Ele é o anão, que o Fer falou. Exatamente, é o anão, exatamente, ele é o cara que corta o nariz do Jack Nicholson. Também, assim, uma coisa também que já que a gente tocou nesses elefantes e já começar a tirar... Vamos tirar esses elefantes. É fato, assim, se a gente pegar... a gente não pode também diminuir os fatos ou também passar pano ao como do título, mas é preciso também pensar e contextualizar as histórias. Exato. Eu vejo esse filme como um filme com muita cena de misoginia. Não só nesse filme, mas toda a nova Hollywood tem muito disso. E até a escolha final, do final, como foi feito também. Talvez tenha essa coisa de, pô, a mulher sempre tem que morrer, ou tem que sofrer algum tipo de trauma, assim, de violência para poder movimentar a história. Mas é importante também citar isso, porque é uma coisa que pode causar bastante incômodo, e deve causar muito incômodo,
mas entender também que aquele contexto ali da nova Hollywood, a gente vai encontrar muito disso, e vale a pena também problematizar, mas entender também que faz parte de todo um contexto, de uma história, né? Sim. Que tem a gente vê esse tipo de situações dentro dos filmes. Eu concordo bastante, porque eu acho que dita muito a época, né? Fala muito do que também os Estados Unidos estava vivendo naquela época, e tanto também fala sobre tanto o Polanski, assim. Querendo ou não, é bastante interessante, né? Ver que o filme, ele trata sobre essa questão do assédio sexual, e depois o diretor realmente depois comete um assédio sexual e ainda é foragido até hoje, sabe? Sendo que o caso aconteceu em 77, o caso do assédio sexual do Polanski. Então, eu acho que, assim, eu não sei se ele afundou a carreira dele, porque ele continua fazendo filmes, mas não são mais filmes tão ditos relevantes, porque quando ele sempre faz alguma coisa, o pessoal vai lá e cai em cima dele. Então, não chega a ser filmes relevantes, mas ele continua, né? Mas eu concordo totalmente com vocês. E uma outra coisa que eu achei muito interessante do filme é que esse filme, ele seria, né, a primeira parte de uma trilogia que foi planejada ali pelo Robert Towne, e aí essa trilogia, ela mostraria, né, o detetive Gittes, né, o Jack Gittes, que é o personagem do Jack Nicholson, na cidade de Los Angeles, fazendo as investigações e tal. E aí depois, em 1990, sai a segunda parte, que é A Chave do Enigma, que é dirigido inclusive pelo Jack Nicholson, e é um filme que não tem nem um terço do peso de Chinatown, né? Eu escolhi ignorar esse filme. Vou fingir que ele não existe. Exato. Mas ele foi ignorado total, né? Foi tipo um fracasso absoluto. E agora tem um projeto de uma série, né? Que também tem, não sei se tem envolvimento do roteirista, não sei como é que ele tá até de idade e tudo mais, mas tem um projeto de uma série, né? Pra sair, parece que o David Fincher tava envolvido. Enfim, vamos ver o que vai ser, se vai ter mesmo, se vai ser interessante ou não. Porque realmente em algum momento poderia ter se tornado uma coisa parecida com 007, com uma franquia mesmo, né? Assim, tipo, histórias de um detetive numa época que fazia sentido. Mas aí que entra, acho que uma coisa legal desse filme, ele é colocado por muita gente com o termo neo-noir, né? Porque ele é um filme que tem todas as características de um noir. Claro que sempre tem aquelas pessoas que não gostam do termo, aí tem um debate, sempre tem debate, né, sobre isso. Tipo, tem até recentemente tem o do horror lá, não sei o que do horror, que se é ou não... Pós-horror? Oi? Pós-horror, se é pós ou não é pós. E tem o neo-noir, com certeza deve ter algum debate sobre isso. Mas enfim, eu acho que o legal, a questão não é nem isso, é ver, né, os elementos de noir que o filme tem, a forma como a gente tem os personagens todos muito dúbios, as situações muito de desalento, de descrença, assim, muito final feliz, que até o Fer falou da nova Hollywood. Então, é uma combinação mesmo muito boa, né, entre a nova Hollywood, características da nova Hollywood e características do noir, né, porque ele tem isso, então faz todo sentido dentro de uma investigação, a época em que ele se passa, como homenageando os filmes noir, né, o próprio John Huston presente lá, e ele dirigiu um filme que é considerado o primeiro ou um dos primeiros noir, né, que é o Falcão Maltês, ou Relíquia Macabra, né, que tem 2 títulos, que é um dos grandes noir, e é maravilhoso o filme e tal. E eu acho muito interessante isso, como que essas coisas se encaixam, assim, a gente tá vendo uma história que realmente, se você sabe, sim, se poderia muito bem ter tido um filme parecido, uma história parecida nas décadas de 30 e 40, que foi quando o noir estava no seu auge, né? Do you remember the last time you saw Mulray? My age, you tend to forget. It was 5 days ago, outside the Pig and Whistle, and you had one hell of an argument. I got the pictures in my office, if that'll help you remember. Tanto que o filme se passa na década de 30, né? Exatamente. Em 37. Então não tem como não tirar essas características do noir. E é esse elemento aí que é a história de detetive, mistério. Eu gosto bastante de noir, gosto bastante de histórias de mistério. Mas o que eu acho que mais me pega de Chinatown, assim, nem é a questão noir, mas é a metáfora pros anos 70. Porque eu vejo muito, assim, essa questão de ser um filme que trata sobre a humanidade no seu pior estado. A humanidade
realidade sendo assim, não tendo nenhum alento ou nada assim pra se apegar, sabe? E aí a gente tem essas situações que o filme apresenta, toda a história ali da co-protagonista ou não protagonista, da femme fatale, como queiram chamar. Mas eu acho assim que toda a história que envolve ela é uma história de, assim, muito triste, muito trágica. Isso é o que mais, assim, me afeta, sabe? Sim. O próprio personagem do Nolan Cross, né, que é o interpretado pelo John Huston, que ele fala, no final do filme ele fala que basta ter uma oportunidade que o ser humano vai fazer alguma coisa pra tirar o lucro dele em cima de qualquer coisa. E é isso. E quando eu fiquei vendo esse filme, eu fiquei pensando assim, se você substituir água por vacina, é o Brasil. É isso, cara. É isso, cara. É água ali, é uma crise hídrica ali, eles estavam atrás de... Mas poderia ser qualquer coisa, porque... E assim, talvez não tenha sido uma intenção, né, exatamente disso, mas assim, a gente percebe que toda ação que é tomada por homens dentro do filme é uma ação egoísta, é uma ação mesquinha, é uma ação predatória. Toda ação de um homem ali é uma ação predatória. E aí, isso gera até um comentário, assim, de como esse capitalismo patriarcal, ele é predatório em qualquer situação. Ali a gente tá falando de uma Los Angeles que é sempre vista como a terra dos sonhos, a terra de Hollywood, onde os sonhos acontecem. E, cara, o que movimenta aquela corrupção ali é o elemento mais básico da nossa sobrevivência, que é a água, né? A água e o ar, no caso. Mas, assim, a água ali é a coisa mais básica, é o elemento mais básico, é o elemento que deveria estar disponível para todo mundo. E é esse elemento que está sendo subvertido, está sendo roubado, em detrimento de especulação imobiliária, jogo de poderes. É surreal, assim. Então, essa ambientação, que até a Júlia comentou, essa ambientação anos 70, mas sempre com uma referência dos anos 40, ali da época do auge do cinema noir. O filme ele tem essas brincadeiras, como, por exemplo, o início com aquela logo da Paramount sendo o logo do clássico, né, da época do cinema noir, o início em preto e branco. Então, essas brincadeiras que eles fazem para trazer essa ambientação noir, a questão do neo-noir eu vejo mais na questão da ambientação. Eu acho que o filme até desconstrói algumas coisas noir, como, por exemplo, a fotografia, porque é uma fotografia muito anos 70, assim, no momento algum estão tentando emular uma fotografia dos anos 40 ali. O diretor de fotografia, o John Alonso, ele acaba... Ele foi um diretor de documentários, então ele tem essa imagem um pouco mais limpa. Ele não tenta emular uma fotografia de um filme dos anos 40, dos anos 50 até. Essa é anos 70, é uma fotografia iluminada, é uma fotografia muito clara. Você vê que a Los Angeles está sempre ali, a não ser as cenas noturnas, mas está sempre ali um ensolarado, e ensolarado não é aquele sol do meio-dia, é aquele sol das 4, sabe, meio alaranjado. O filme não faz uso de tantas sombras como pediria um clássico cinema noir. Essa femme fatale, na verdade, é o oposto disso, né, porque ela acaba sendo a vítima, ainda que exista ali uma desconfiança de que de algum momento a gente fosse entender que ela seria uma femme fatale realmente, mas o filme desconstrói isso. Então é um neo-noir que tenta homenagear, mas ao mesmo tempo se afastar. Pra mim, essas misturas que esse filme tem, que dá esse charme, assim. É um filme meio sem uma época certa, meio sem um gênero muito certo, vai misturando tudo e dá essa obra-prima dele. O meu entendimento do Gitz, né, é que ele, num determinado momento, tenta, de fato, ser um herói, né, assim, ele tem no ponto de virada mesmo, em que ele vai lá e decide que vai ajudar, né, a Evelyn Murray, né? Enfim, quando ele vai ajudar, você vê que ele tá tentando em algum momento, de uma certa maneira, mesmo que o filme obviamente não vai deixar isso às claras, ele tá tentando, tipo, sei lá, se redimir, ajudar alguém, fazer alguma coisa boa, né? Eu não sei se... Pra mim, ele tá querendo limpar a barra dele porque o nome dele ficou meio sujo depois que ele foi enganado, né? Eu vejo mais ele tentando limpar o nome dele, porque ele é um detetive, assim, com um certo poder. Você vê que ele não é aquele cara ferradão, ele tem um escritório, tem funcionários lá que trabalham pra ele, então ele tem um certo status, e quando ele se vê sendo enganado, eu acho que ele meio que falou, não, agora eu vou atrás porque eu não quero ser enganado, eu vou atrás disso daí porque eu não quero que meu nome fique manchado, assim, né, tô colocando aspas aqui. Eu acho que existe alguma coisa nele que acha
que acredita que dá pra, sabe assim, descobrir a falcatrua dos poderosos, denunciar o que ele descobre da água e tal. Eu acho que um ponto legal é quando ele vai na fazenda e depois descobre que estão, tipo, comprando, né, as fazendas por preços mais baixos, em outros nomes de laranja, e a fazenda de laranja, né? É engraçado. Eu acho que em algum momento ele tem isso, sabe? Então, assim, nesse ponto ele dá uma leve fugida do noir, que geralmente tem aqueles personagens bem mais malandros ainda, ou que estão sempre dúbios, né? Mais dúbios ainda e tal. Mas daí, claro, a gente tem o final clássico, né? De esquece, é Chinatown e tudo é fatalista e nada vai dar certo, né? Você sabe que eu concordo com o Fer, assim. Eu acho que talvez aqui a gente tenha esse Gitz... ele tem um certo senso de justiça, mas repetidamente, sistematicamente ali, você assistindo o filme, eu acho que ele solta sempre essa coisa dúbia. Você nunca tem certeza que esse cara é um cara justo e tal. Veja, até quando ele entende que foi a Evelyn Murray que matou o cara e não sei o que e tal, e aí depois ele muda de ideia e resolve ajudar ela, ele só muda de ideia depois que ele enfia porrada nela. Sabe? Então, assim, você desmancha completamente essa imagem de justiceiro, entendeu? É o cara que tava ali que, sabe, ele entendeu tudo e não sei o que, fez mais um julgamento errado, né? Porque isso é uma coisa que eu acho interessante do filme, que ele é um herói que vira e mexe, ele toma decisões erradas, né? Ele não consegue confrontar no corpo a corpo as pessoas, ele apanha toda hora, ele tá apanhando de alguém, quando ele resolve, quando ele entende o caso, ele percebe que ele entendeu de uma maneira equivocada. Então, assim, isso eu acho muito interessante do roteiro. E aí, até voltando um pouco, quando o Fer estava falando sobre essas figuras masculinas predatórias e tal, é mais um ponto irônico de você ter esse filme justamente sendo dirigido pelo Polanski, né? Que é um cara que depois se mostrou também ser um cara predatório também, né? Então, tipo, cria mais uma camada de ironia aí, né? E uma coisa que eu acho interessante também, voltando nesse ponto que o Fer tinha falado, sobre começar com preto e branco, quando eu comecei a assistir o filme, de cara eu já tomei um susto, entendeu? Porque eu não lembrava que o filme, a primeira cena do filme são duas pessoas transando ali, em preto e branco. E a câmera vai passando e aí tá mostrando eles transando de todas as maneiras ali, entendeu? Isso ali já mostra, ele já meio que estabelece um pouco também de que ele vai dar essa subvertida nesse conceito do noir, entendeu? Porque o noir sempre teve essa coisa meio nas sombras, ele mostra, mas diz que não mostra e tal. E aí aqui, de cara, o Polanski já joga na tela um negócio falando assim, é preto e branco, cena de sexo, e aí trocou as fotos, já não é mais isso, já é outra coisa. Então eu vou subverter todo esse conceito. Então isso parte desde o conceito até o personagem principal, e isso eu acho muito legal, essa jogada dele. O filme, ele é bastante expositivo. Eu acho que o Polanski teve essa sacada de fazer o filme ser bem expositivo, tanto na cena de abertura, quanto na cena em que ele corta o nariz do Gritz, né? Então eu acho que ele sempre deixa o take bem longo, assim, pra realmente mostrar o que ele quer mostrar, sem assim, ter dó do espectador. Vai ver até o final e pronto. E eu acho isso bem interessante porque também tem toda a figura do próprio protagonista, né? Porque eu tava ouvindo vocês falarem sobre o que cada um acha do protagonista, e isso é muito legal, porque mostra o quanto esse personagem é ambíguo. E isso é maravilhoso, porque pra mim, eu já vejo ele como... Assim, ele tem aquele grande trauma, né, do passado dele, que aconteceu em Chinatown, que a gente só ouve falar, que a gente nunca vê, de fato, o que aconteceu, mas a gente sabe que ele tem um trauma no passado. E aí, quando ele começa a desenvolver ali a questão do mistério, a gente percebe que ele é uma pessoa muito política, que ele quer fazer o certo, mas ainda assim é como se fosse pra se autopromover ou pra tentar mostrar que ele é o herói, mas a gente sabe que ele não é um herói, né? Então isso é muito legal de ver num personagem tão diversificado. Ainda mais que o filme ele é 100% através da visão dele, né? Tudo o que acontece no filme é através dos olhos dele, tudo que a gente recebe de informação é através dele, então o filme todo a gente tá descobrindo as coisas junto com o personagem.
E o personagem do Jack Nicholson aqui é fascinante, assim, porque ele é um cara muito carismático, ele tem as melhores frases, as melhores sacadas, ele tem umas piadinhas muito boas, assim. E é isso que gera essa que a gente tava falando aqui, que um vê ele como mais esse herói que tenta ali, de alguma maneira, buscar uma justiça, outro já começa a ver ele como não, eu penso mais que ele é essa pessoa egoísta, ou que pensa mais em se livrar e limpar o próprio nome, fazer esse personagem tão dúbio assim, mas uma dubiedade muito, muito sutil, assim, é muito fácil você por vezes estar se divertindo com ele, falando, pô, esse cara é gente boa, ele brinca, ele é ágil, ele é imperfeito, ao mesmo tempo você começa a sentir um ranço dele, principalmente quando ele agride ali a Evelyn. Então essa construção desse Gyrus que faz com que o filme se desenvolva. Em momento algum a gente desiste do personagem, porque ele é sempre cativante, né? A todo momento você quer, porque o filme, como o filme ele tá em cena acho que não tem nenhuma cena do filme onde ele não tá presente. Se a gente não estiver engajado no que esse personagem propõe, o filme se perde, né? Então o roteiro ele é construído totalmente em cima de tudo que o Jack Nicholson faz no filme, e aí ele vai descobrindo as coisas aos poucos, ele vai se enganando, e ao passo que ele vai descobrindo, nós também como espectadores vamos descobrindo o que está acontecendo na história, e aí que gera o engajamento até o final do filme. É isso, cara, até o final do filme a gente vai descobrindo as coisas junto com ele, até chegar naquela conclusão. Não é à toa que é considerado o roteiro é considerado um dos melhores, né? Enfim, pelo menos de Hollywood e tudo mais. E o roteiro de Chinatown é usado em aulas de roteiro, né? Porque tudo nele é muito redondinho. Então você tem, tipo, o personagem muito bem pensado, o protagonista, e você tem cada ação dele extremamente bem justificada dentro daquilo que ele é. E aí tem várias características, tem pontos de virada muito certinhos, né? Assim, bem calculados, né? Bem marcadinhos. Cada cena tem aquele crescendo que ensinam muito em roteiro, né? Eles falam, cada cena tem que... É como se cada cena fosse um pequeno... um pequeno filme, né? Tipo, você tem que ter o clímax da própria cena, né? Então, e ele tem isso tudo muito bem calculado. Se você vai ver a ação de cada personagem, da Evelyn Murray, do Noah Cross e tudo mais, eles estão tudo, sabe, estão falando tudo certinho, baseado em coisa que eles estão pensando. Se você for destrinchar segundo por segundo do filme, você consegue encontrar explicação para absolutamente tudo, né? Assim, tô presumindo que eu não destrinchei segundo a segundo. E é isso que faz. Você tava falando, Fer, tem tudo a ver, né? Tipo, tem a ver com esse roteiro muito bem pensado que faz com que a gente se engaje com o personagem. E é um exemplo perfeito que se dá muito também em aulas de roteiro e tal, que é para você ter empatia com o protagonista e se sentir engajado na história, você não necessariamente precisa ter um protagonista legal, bonzinho e que você gostaria de ter como amigo, né? Mas você tem que se identificar com ele muito mais do que querer ele como amigo, né? Ah, sim, Don Corleone tá aí pra mostrar isso, né? Sim. Ele ganhou o Oscar. Aliás, ninguém quer ser amigo dele, mas que ele é fascinante, ele é. Exatamente. Sim. Hello, Claude. Where'd you get the midget? You're a very nosy fellow, kitty cat, huh? You know what happens to nosy fellows? Huh? No? Wanna guess? Huh? No? Okay. They lose their noses. Só para exemplificar um pouco isso que o Dani estava falando, eu estava revendo, né, a cena final, que ela é muito interessante em vários aspectos, né, mas eu queria ressaltar alguns pontos aqui que eu acho interessante. A primeira é a seguinte: quando a personagem, a Evelyn Murray, ela foge, né, com a filha e no carro e tal, quem atira para fazer ela parar são os policiais, né? Então já existe esse simbolismo de tentar fazer essa mulher parar e tal e não fugir. A cena ela é muito bem construída, porque o carro sai, os tiros são dados ali e tal, e aí o carro vai parar um pouco mais ali na frente com a cena da buzina.
que a gente já tinha visto isso acontecendo, né? E ele deu essa pista justamente quando a gente vê aquela cena lá atrás, quando a gente tá conhecendo, né, a história dela com a irmã, com a filha, né, como ela menciona, quando ela tá ali em conflito e tem um momento que ela baixa a cabeça e bate com a cabeça na buzina. E ali a gente já viu, né, quer dizer, ela jogou a cabeça pra frente e bateu na buzina. Então é uma relação muito óbvia. Isso é assim, eles fazem questão de deixar isso no filme justamente pra tornar um negócio didático pra qualquer um que esteja assistindo. Nessa cena final, você tá ouvindo a buzina com o carro parado ali na frente, você já faz associação. Bom, tem uma cabeça na buzina ali, né? Aí, depois que o carro para, é muito interessante como o Polanski trabalha essa câmera, porque ele tá relativamente perto do carro, mas ele faz um contraplano, né? Ele pega as pessoas vindo correndo da rua em direção ao carro, as pessoas passam na frente da câmera e chegam até o carro. Aí você tem, vamos colocar aqui um plano sequência, né? Que é diretão, não tem corte nenhum, que é o Jack Nicholson abre a porta do carro, a cabeça cai, você vê, né, a atriz ali, a personagem com um furo já na cabeça, tá morta, né? Então ele quer deixar bem claro, novamente aqui a exposição, né, que a Julia Bay falou aqui pra gente. Então fica esse tempo, você entende o que tá acontecendo ali, a filha, né, gritando, chorando do lado, e aí o policial já vai dando as instruções, pô, chama a ambulância, não sei o que e tal. E aí tem alguns detalhes técnicos que eu acho muito interessante dessa cena. A primeira é, o Jack Nicholson, ele tá do lado da porta, ele fica olhando o tempo todo pra vítima. Quando o policial manda o outro tirar as algemas do Jack Nicholson, o Jack Nicholson, ele tá olhando pro corpo. No momento que tiram as algemas dele, ele levanta a cabeça e ele olha com um olhar de desprezo, fúria e tal pro Noah Cross, que acabou de chegar e que tá ali em choque com aquilo ali também, e ele tá pegando a menina. Então essa cena é também muito simbólica, porque é o retirar da algema, e o Jack Nicholson transfere esse retirar da algema direto pro vilão, né, vamos dizer assim. Então é o símbolo da impunidade. Em seguida, quando ele faz esse olhar, tudo isso sem corte, tá? Então quando ele dá essa olhada pro Noah Cross, o Noah Cross tá ali e fica, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, e ele faz um movimento pra fazer a menina não olhar aquilo. O movimento dele é tão lento que você acha a princípio que ele vai tampar a boca da menina pra ela ficar quieta, porque ela tá gritando. Ele faz um movimento, a mão não chega até a boca, vai até os olhos, né? Então ele cobre os olhos e ele tira ela de lá quase como um sequestro, porque ele retira, esconde ela dentro do corpo dele, então você para de ver a menina exatamente naquele momento, ele some de cena, ele simplesmente desaparece da cena, você não vê mais nada. E aí quando a câmera volta pro Jack Nicholson, que isso é uma coisa que na hora eu olhei e falei assim, cadê o foco? Cadê o foco? Eu tava muito preocupado, porque eu fiquei olhando ali e falei, caraca, o Jack Nicholson tá sem foco, o foco tá no personagem meio atrás, assim, o foco não tá exatamente no Jack Nicholson. E isso é muito interessante também, porque novamente a gente tá aqui vendo um personagem que acabou de passar por tudo aquilo, e aí quando você tem esse super poderoso pegando a menina e sumindo, você olha pra ele, ele tá desfocado, ele perdeu toda a sua identidade ali, perdeu todas as suas esperanças e tal, ele tá desesperançoso ali, o personagem se desmoronou, então o foco já não tá nele. Devagar o Polanski vem trazendo o foco pra ele, até que culmina naquela última frase dele, que é a frase que ele fala, que é sempre possível. E aí o policial fica maluco e não sei o que, manda tirar ele de lá, mas tudo isso é um plano sequência. E aí até ia perguntar pra vocês como que vocês interpretam, né, essa última frase dele, porque não é uma pergunta que ele faz, é uma afirmação. Ele sempre fala assim, é sempre possível. Então eu fiquei meio na dúvida em relação a essa frase, mas a primeira interpretação que eu tive foi justamente sobre essa questão da impunidade, sabe? Que ele tá sempre falando que é sempre possível passarem, né, a impunidade acontecer, vai ser sempre possível, tipo, é um fato, não é uma pergunta. Eu tiro duas coisas, eu fiquei pensando muito quando você foi falando, porque assim, quando a gente
pensa no Chinatown e a gente observa o quanto que esse filme é citado em livros como o exemplo perfeito de roteiro, o roteiro perfeito, a gente deveria se inspirar nesse para fazer tal. Quando você coloca ele como se fosse uma cartilha, passo a passo, você ignora um monte de coisa. Por exemplo, você falou aí, Rafa, você falou sobre trabalho de montagem, você falou sobre fotografia, você falou sobre direção. Apesar de você não ter falado, mas o filme, nesse momento, a trilha sonora ela silencia, então você tem também a utilização ou não, que é uma escolha do diretor, e junto com o seu compositor de usar a trilha ou silenciar no momento exato. Então é uma série de fatores que fazem o roteiro funcionar. Não adianta pegar um roteiro perfeito, marcadinho, vou pegar aqui e vou falar, vou fazer um filme sobre a corrupção da Covaxin, e vou seguir passo a passo o roteiro como foi feito aqui em Chinatown. Cara, não vai funcionar, porque existe uma série de fatores que fazem esse roteiro ser esse roteiro maravilhoso, né? É uma série de elementos. E a gente vê muito esses roteiros ou esses livros de roteiros que colocam como se existisse uma cartilha a ser seguida. E a outra coisa que você falou sobre esse ponto, sobre essa frase, é tudo possível, eu tenho a mesma interpretação que você. Aquele desalento, aquele final trágico, aquela coisa do pessimismo da nova Hollywood, daquele final amargo, daquela coisa tipo, esquece, isso aqui é Chinatown, isso daqui é corrupção, isso daqui é o lugar mais corrupto de Los Angeles. Então não adianta, a gente não vai conseguir vencer. Então é aquele final amargo, assim, é impunidade. A gente sabe que aquele cara que não vai conseguir nada com ele, até porque ele é muito poderoso, ele tem a própria Evelyn fala que o cara tem a polícia na mão dele, né? Então ele pode fazer o que ele quiser, ele vai fazer o que ele vai sair impune, ele vai continuar sendo predatório, a crise da água vai continuar existindo, porque é isso, cara, aquilo é Chinatown. E Chinatown, na verdade, aqui não é nem o bairro de Chinatown, mas sim é meio que um estado de espírito, mesmo que é como se fosse uma sombra que permeia ali aquela cidade, né? Aquela corrupção que tá... É como você sabe Gotham City, que a corrupção tá entranhado ali, é mais ou menos isso, cara. Aquilo é Chinatown. Eu sempre lembrando, né, também que esse final aí emblemático, que é sempre referenciado no cinema, gigante, foi quase escrito todo pelo Polanski, né? Porque o Robert Downey queria um final mais feliz, um final mais, assim, pra cima, né? E o Polanski tava tipo, não, vamos fazer um final aqui que é uma trama mais cínica e vamos fazer esse final ser ilícito, ser trágico, porque traz a originalidade do filme e também todo mundo lembra do filme por conta desse final. E eu concordo bastante com essa questão da frase do Gritz no final, quando ele fala, né, sempre possível. Eu acho que ele se refere tanto à questão da corrupção e do personagem e do vilão, mas também bastante a Chinatown em si, né? Porque eu acho que assim, esse trauma que ele sofreu no passado que a gente não vê, mas a gente ouve ele falar, tem a ver com Chinatown. Então eu acho que ele tá vivendo outro trauma no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Então é impossível ele não desassociar os dois casos. Então e imagina, né, o personagem tá ali vivendo novamente uma outra memória de uma coisa que aconteceu, sabe? Que aconteceu na frente dele, a morte da Evelyn. Então, eu acho que tem bastante a ver com isso também. E tem uma relação legal com a trajetória, né? Até foi o que, assim, foi um pouco da base do que eu falei, que eu via ele quase como uma tentativa de herói, né? Justamente por isso, ele tem esse passado em que ele, né, via os poderosos sempre se saindo bem, né? Que não conta exatamente detalhes, porque não importa. E aí ele vai numa jornada de tentativa de descobrir tudo isso, de desmascarar, enfim, né? Descobrir a verdade. Mas ele meio que volta pra estaca zero, né? Então o personagem passou por uma transformação, enfim, regra não, né? Mas características de roteiro, né? O personagem passa por uma jornada na qual ele se transforma, mas a realidade não se transformou, é a mesma, então continua sendo essa realidade amarga e tudo mais. E eu acho que, enfim, que isso tem uma certa relação com uma coisa que eu tava lendo e não tinha pensado, mas é muito interessante, que é o fato de ele usar no começo.
ele está sempre vendo coisas por meio de alguma lente ou de alguma coisa. Então ele está usando o binóculo para ver lá o menino no cavalo, conversando com o cara, ele está usando... Tem as fotos da primeira cena, ele está tirando foto, né, com a câmera, então ele está sempre vendo as coisas por meio de alguma coisa. Acho que tem uma cena de retrovisor também, né, breve, e é quando ele vai aquela primeira vez que ele entra numa área lá que não pode, né? Ele pula a cerca lá, ele quase que é pego pela água, ele tem que subir lá todo molhado. Nesse momento é quando ele já para de usar, né, esses meios, essas lentes, né, que faziam ele enxergar. E aí eu acho que tem uma relação com ele enxergar a verdade, né, buscar a verdade com os próprios olhos, sabe? E é interessante, quando eu vi isso eu achei muito interessante. Falei, realmente, tem a ver com enxergar a realidade com os próprios olhos, e o filme tá o tempo inteiro fazendo brincadeira com pessoas que enxergam pela metade, né? Porque você tem um óculos... lá do Noah Cross, que uma parte fica rasgada, fica quebrada, a própria morte da Evelyn, né, com um tiro bem no olho. Tem vários elementos, tem até, eu achei interessante, o personagem aquele primeiro cliente dele que aparece no começo, é uma certa premonição, né, ele tem que lidar com a realidade, aparentemente você pensa, ele vai se separar da mulher, e aí depois tem uma cena dele, que aparece a mulher dele com um olho roxo, inclusive, ou seja, seria ela também, nessa referência ao enxergar pela metade e tal, e ele quase como que escolhendo, né, enfim, continuar com ela e tal. Claro, tem o debate da violência contra a mulher, obviamente, e de um filme misógino, né, até reflexo do seu tempo, mas eu acho que o filme passa por essas coisas do como enxergar a realidade. Então acho que aí, entrando na questão que o Rafa falou, é sempre possível, talvez ele esteja vendo que algo é possível, ou é possível em algum momento mudar, porque ele agora tá vendo essa realidade que antes ele via somente por meio de algum tipo de lente. Eu não sei se eu concordo muito com esse lance das lentes, porque eu acho essa parte da lente muito rápida, sabe? Até os 15 primeiros minutos do filme, ele usa, mas ele usa assim um binóculo, uma máquina de fotografar e tal. Mas é que depois, a cena quando ele se molha, já é com 40 e tantos minutos, entendeu? Então passa muito tempo, e até lá ele já tá... Eu acho que uma das coisas que a gente consegue ver bem é justamente esse ímpeto que ele tem, né, de querer ir atrás, e esse orgulho, né, de como o Fer falou, ele demonstra ser um ser orgulhoso, e eu acho que isso é uma outra característica interessante desse personagem, porque assim, ele se vê tendo sido enganado, e aí ele resolve ir atrás das respostas, porque como assim me enganaram, entendeu? Preciso saber a verdade em relação a isso, me contrataram e tal. Mas, assim, o roteiro vai brincar ainda mais com isso naquela cena que é logo aos 15 minutos mesmo do filme, que é quando ele tá na barbearia. Que é uma cena, assim, só pra mostrar justamente certa arrogância dele, entendeu? Porque ele fica ali fazendo a barba, quando ele é confrontado, ele se destempera completamente, né? Ele levanta, já vai para cima do cara, vamos resolver lá fora e tal. E tudo aquilo que a gente estava vendo dele até então, um pouco tempo até de filme, que é justamente ele tá ali, tá investigando, tá indo atrás, eu não sei o que, mas ele tem uma certa, sabe, ele mantém uma certa postura, ele tem uma certa classe e tal, mas aí, quando ele é confrontado à honra dele, aí ele, sai das tamancas ali, levanta, vai pra cima do cara, não quer saber, entendeu? E aí depois, conforme a gente vai vendo isso ao longo do filme, a gente vê isso em vários momentos, assim, que ele se descontrola em alguns momentos, justamente porque ele não gosta desse confrontamento, assim. E não à toa o personagem se torna muito dúbio, porque como assim você me apresenta um personagem que é tão autoconfiante e o cara fica tomando tantas decisões erradas, entendeu? Então, você tem uma coisa dúbia ali nele que eu acho muito interessante. Tem entendeu? um trecho dos extras do DVD,
que eu tava vendo, que o Polanski fala que ele fala assim, eu queria uma cena de cortar o nariz dele, porque ele precisava sofrer, porque ele é muito encherido, né? Porque encherido em inglês é nosy, né? Então não deixa de ser curioso, que é o próprio personagem que o diretor faz, que corta o nariz dele, quase que pra dar uma lição nele, do tipo assim, tá vendo? Isso que dá ser muito encherido, você vai se ferrar, né? Não, e não só isso, é uma marca que se torna uma marca indelével, porque ele vai passar o filme inteiro com essa marca no nariz. Lógico, começa grande e vai diminuindo, mas você vê que até o final do filme fica uma cicatriz, ou seja, a partir daquele momento ele entra num caminho que não tem mais volta. Ele recebeu, ele tá marcado e aquilo não vai apagar mais. E aquele trauma acaba sendo refletido nessa cicatriz, porque vai ficar uma cicatriz no nariz dele. E essa cicatriz é uma marca que não vai apagar, como se fosse um trauma que não vai apagar depois. E vai continuar sendo mais um trauma, mais uma cicatriz de várias. E você ter isso visualmente na história é muito impactante. E assim, se tornou um marco, né? Você não consegue pensar nesse filme sem a imagem do Jack Nicholson com o nariz enfaixado. Ficou maior que o filme até mesmo, né? Muitas vezes você pode nem saber que filme que é, mas você sabe, nem saber do que fala o filme, mas você sabe que é Chinatown porque tem aquele cara com o nariz enfaixado. Foi uma sacada, assim, genial de sei lá quem teve a ideia, não sei se no roteiro já tava que ele iria ter essa cicatriz que perduraria durante o filme todo, mas é brilhante, assim, a forma como utilizaram. É tipo o Clube da Luta, né, Fer? Exatamente. Não, é muito bom, E se torna algo muito marcante, né? Você não consegue pensar nesse filme sem lembrar dessa cicatriz no nariz. Eu gosto muito da fala, né, que ele fala assim, eu gosto do meu nariz, eu gosto de respirar por ele. Tipo, ele é não muito deixa bom. de mostrar como ele é arrogante, né? Tipo, eu só tô preocupado com o ar que eu respiro, né, de uma certa forma. I'm gonna make it easy for you. You were jealous, you had a fight. He fell, he hit his head. It was an accident. But his girl is a witness, so you had to shut her up. You don't have the guts to harm her, but you got the money to keep her mouth shut. Yes or no? No! Who is she? And don't give me that crap about your sister because you don't have a sister. I'll tell you the truth. Good. What's her name? Catherine. Catherine who? She's my daughter. I said I want the truth. Agora, só uma coisa que eu fiquei no filme inteiro pensando nisso, e assim, a gente acabou falando um pouco. Gente, a trilha sonora é um negócio, assim, surreal. Ainda mais sabendo que foi uma trilha sonora que foi feita em 10 dias, porque a primeira trilha foi... Eu até vi em algum lugar que essa trilha está disponível para ouvir em algum lugar. A original, né, a que foi recusada. E, gente, eu vi o pessoal falando que é boa a trilha. Mas essa trilha do Goldsmith é um negócio surreal, porque ela cria uma atmosfera crescente, de repente ela baixa... É incrível, assim, como ela funciona pra conduzir essa história. Em momento algum ela cai, assim. Mesmo quando ela desaparece em momentos muito pontuais. De repente ela sobe, ela cresce de novo e mantém a história sempre num ritmo muito bom. É um filme de 2h10, mas parece que passa, assim, 1h30, assim, por conta de uma montagem que é uma montagem que funciona. Não chega a ser uma montagem muito dinâmica, mas é uma montagem que nunca perde o fôlego, que a gente tá sempre acompanhando a visão de uma pessoa só, e essa trilha sonora que é sempre muito marcadinha, mas assim, ela nunca deixa cair. Exatamente. Concordo. Eu gosto de falar que geralmente a trilha, ela tem essa função, né, de trazer a textura, sabe? Porque como o cinema, ele é audiovisual, né, e ele trabalha com muitas sensações ali e tal, eu gosto muito dessa trilha quando ela faz isso, ela traz a textura pra cena. Quer dizer, você assiste a cena e no momento ali, enquanto você está assistindo, você nem repara direito na trilha, mas você já está entendendo o nível de tensão subindo, o nível de tensão baixando, sabe? Se está existindo, sei lá, felicidade, tristeza e tal, só nessa construção. E inclusive a cena...
em que o Git se relaciona, né, com a Evelyn, que ela tá fazendo curativo, é muito isso. Você tem uma trilha muito sutil ali e você vai vendo essa tensão sexual subindo, escalando assim, né? Em cada cena que vai passando, você vai falando, opa, vai rolar alguma coisa aqui. Daí você vai vendo e é isso, é a trilha que ela é quase imperceptível, né? Mas ela sustenta muito bem as cenas. Eu também concordo. Eu presto bastante atenção na trilha, nas partes do mistério, porque é a parte que tem mais tensão, e aí eu acho que a trilha colabora bastante, né, pra esse crescimento do momento de tensão, e são as partes, assim, que eu acho que a gente ainda mais se apega mais, assim, fica na ponta, assim, da cadeira e falando, meu Deus, vai ser agora. E isso que é o bom da trilha, porque não adianta, às vezes, ok, tem filmes que acontecem isso e que são específicos pra isso, mas não adianta tu ter só o visual, tu tem que ouvir também pra sentir a emoção, e isso é muito bom. Exato. Agora, só indo um pouco, né, pra essa personagem feminina que é tão importante aqui, né, na história e tudo mais, né, mas começando um pouco pela atriz, né, a Faye Dunaway, que, bom, dizem, né, que teve esse monte de briga, né, eram brigas frequentes no set de filmagem entre o Polanski e ela, inclusive teve um momento ali que o Polanski chegou a arrancar alguns fios de cabelo dela, porque, segundo ele, estava atrapalhando ali a fotografia e tal, e aí isso já gerou também uma confusão, porque ela, né, chegava, reclamava, brigava ali também. E aí teve uma outra ocasião em que, naquela cena, né, que o Jack Nicholson e ela estão dentro do carro e estão discutindo ali e tal, eles ficaram repetindo a cena várias vezes, e aí chegou um momento que a Faye pediu pra ir ao banheiro, porque ela não tava aguentando, e o Polanski não autorizou, falou que era pra ela ficar ali, porque eles estavam filmando, não sei o que e tal, e chegou a tirar um copo, né, pra, sei lá, agredi-la e tal, enfim, já mostrava que existia um certo destempero ali, né, por parte do diretor e tudo mais. Agora, indo pra parte da personagem, né, a Faye Dunaway faz uma personagem aqui com brilhantismo, e não à toa também ela foi indicada a Oscar, né, porque é muito impressionante, assim, como ela também consegue carregar essa dubiedade ali, né, da personagem. Você fica toda hora achando que, não, ela é assassina, ela não é assassina, ela tem alguma coisa, ela não tem. O próprio Gitz, né, chega pra ela e fala, você não tá me contando tudo, eu tô percebendo que você não tá me contando tudo e tal. E aí tem momentos que você fica meio na dúvida, será que ela é tão ruim quanto o pai dela parece ser e tal? Mas aí tem algumas nuances ali, né, da interpretação da Faye Dunaway que é muito interessante, tipo, os momentos em que ela tá mais nervosa, que mexe no emocional dela, ela tem momentos que ela não consegue falar pai, ela não consegue falar marido, ela gagueja, né? Ela dá uma travada, assim. Principalmente quando ela vai falar do pai, né? E o Gitz, a primeira vez o Gitz chega e fala, o seu pai é o Noah Cross, não sei o que. Daí ela, você conheceu meu... Ela não consegue falar. Foi aí que ela fala meu pai, né? Mas é um troço que você vê que é sabe, tem um peso gigantesco. Eu acho que ela é uma personagem que encarrega bastante dores, né? Então a gente percebe, e a gente vai percebendo aos poucos. Isso que é o legal do filme, é que ele não te dá nada também de bandeja. Tudo tem uma inserção no momento certo, a gente já falou sobre isso. Mas em questão da personagem, a Evelyn, né? Eu acho que ela é uma personagem que tem ali um peso emocional muito grande e que a gente não tem total noção disso. Porque a gente sempre acha que no filme nada é muito bem o que parece ser. A gente não sabe muito bem qual que é a real história até a gente chegar no final, qual que é a do Gritz, até a gente chegar também a uma certa parte. E ela também, né? Então ela também é uma personagem que tem essa ambiguidade. Só que eu acho que a questão dela é o que pega mais toda aquela coisa ali com o pai dela, e que o pai dela abusou dela, e que tem uma meia-irmã que também é filha dela. Então, nossa, e isso é um assunto muito pesado pra se tratar. Incesto, falar sobre incesto num filme é um assunto pesado. E a atriz carrega totalmente muito bem a personagem. E tanto, né, que foi indicada, não ganhou, acho que não ganhou, se eu não me engano. Mas merecidíssimo. A cena que ela fala, expõe, né, o que aconteceu, é muito interessante, porque ela não consegue verbalizar o que aconteceu. Ela só fala, eu e meu pai, você já sabe, né?
e não conclui a frase. E isso daí é pesado, assim, porque ela já tá ali chorando, em lágrimas, ela só olha com aquele olhar, tipo, mano, você entende o que eu tô falando? Você entende o que aconteceu comigo? Exato. E o Jack Nicholson engole seco. É uma atuação muito... ela é muito sóbria, diferente do Jack Nicholson, que ele é mais espalhafatoso, ele já é canastrão. E ela é muito contida, né? Ela é muito sóbria. E isso é bom, porque, na verdade, seria... Se ela fosse muito transparente, é possível que, de repente, o próprio Gillis, ou a gente mesmo, fosse descobrir o que aconteceu antes, né? Então, pra carregar esse segredo até o final do filme, ela tinha que ter esse olhar mais sóbrio. É quase blasé, assim, né? Ela não demonstra muita emoção facial pra segurar essa emoção, porque é uma carga muito pesada aquela carga. E quando ela solta, aí sim, ela chora, ela grita, você percebe que ela fica muito fragilizada, mas você percebe que tem alguma coisa por trás. Toda vez que ela aparece, você percebe, não, tem alguma coisa. Ela fala que vai processar e de repente, de uma hora pra outra, fala, não, quer saber, esquece a história, não vou processar mais não. Mas por quê? O que aconteceu? Alguma coisa tinha, né? Alguma coisa aconteceu ali pra ela mudar de opinião tão rápido assim. Mas você sabe que tem uma coisa assim da força dela que me chamou muito a atenção, porque assim, essa cena onde ela revela tudo e ela fica falando, ela é minha filha, minha irmã, é minha filha, é minha irmã e tal. E é o Gitz que tá batendo nela, sabe? Isso pra mim foi muito chocante, assim. A hora que você entende o que aconteceu, eu na hora falei assim, cara, não acredito que ele tava batendo, né? Porque assim, ele já tava mostrando esses destemperos em vários momentos, só que eu não imaginava que ele fosse chegar nisso a ela, porque até então ele tava de uma certa forma protegendo, tava se relacionando com ela e não sei o que e tal. E aí, esse momento assim, que tipo, ela dá essa forçada, tipo, pô, você entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Foi isso daqui que aconteceu. Aí na hora eu falei, caraca, esse Gitz, ele é mais uma parte desse, sabe, desse sistema, ele é mais uma parte dessa misoginia, desse machismo e não sei o que. Ele faz parte disso tanto quanto os outros ali. E aí a força dela que mais me impressionou foi que depois dela levar uns tapas dele, ele empurrar ela e ficar falando que ele quer saber a verdade, que desce, né, o empregado ali dela e tal, que ela manda ficar com a filha e tal, ela em seguida fala pra ele, ó, você entendeu o que aconteceu e tal? Na hora que ele entende, ele faz uma cara de tipo, o que eu tô fazendo, sabe, aqui? Ela levanta numa plenitude, assim, sabe? E ela, parece que ela, assim, acabei de passar por tudo isso, tipo, isso que o cara fez, de dar um tapa nela e não sei o que e tal, sabe, pra essa mulher que já foi tão surrada na vida de outras formas, sabe, aquilo ali, tipo, sabe, não é nada mais você encostar em mim, sabe, o jeito que você me tratou, sabe, é um nada. Ela entra num estado de inércia quase, ela tá anestesiada quase, né? Acho que a violência se torna meio que cotidiano pra ela, então desde os 15 anos, se eu não me engano, ela fala que foi abusada pelo pai, então é uma coisa meio cotidiana, e essa parte dos tapas eu até acho um pouco demais, assim, sabe, eu não gosto muito, eu acho que tanto o roteiro, assim, pesou um pouquinho a mão, porque, né, e também a gente tem que ter essa noção de que era os anos 70, os filmes tinham essa questão, assim, né, mas enfim, eu me senti bem desconfortável vendo essa cena, realmente, é bem desconfortável. Tem uma cena bem legal, assim, só pra falar de uma outra que eu acho que é incrível pra mostrar a atuação da Faye Dunaway. Logo depois que eles, né, tem uma cena de sexo, não tem a cena, né, eles se beijam e tal, tem um momento em que eles estão conversando na cama, ela tá até, né, enfim, tá nua lá, assim, conversando com a vontade, né, já naquele momento com o Gitz, e ele comenta que conversou com o Noah Cross, com o pai dela e tal. Na hora, você vê que muda o semblante dela e ela cruza, assim, o braço, do tipo, meio que, sabe, quando você meio que cruza, quase que pra se esquentar, como se tivesse frio, mas você vê que mas é uma reação muito rápida de proteção, né, até questão de linguagem corporal, quando a pessoa meio que cruza o braço em frente pra se proteger. Então você vê que ela, de um momento super à vontade, né, que eles tinham tido lá, né, ela meio que já se fecha e fala assim, você conversou, mas o que você falou com ele, sabe? Ela já se fecha e a cena já tem muda completamente o clima, assim, sabe? Até porque ela fala que tem que ir embora, tal, mas essa virada no momento em que ele fala que conversou com o pai dela e ela fala assim, mas o que você conversou com ele, tal, ela cruza o braço, é muito bonito, muito sutil, sabe? Muito poderosa também, assim, muito emblemática também
pro que é a personagem dela. Né? Eu acho que as atuações, né, desse filme, elas são impecáveis, assim, elas são muito boas, realmente. O Jack Nicholson, maravilhoso mais uma vez, né, assim. Curiosidade, assim, disse que o John Huston não sabia falar, porque eles falam Gittes, né, em inglês. Seria o sobrenome dele, né, Gittes. E aí ele fala Gitz, né? E aí diz que o ator não falava e os caras deixaram. Falaram, não, deixa assim, porque faz sentido pro personagem também falar errado, né, o nome dele. Ah, sim. É muito bom. Em cima do John Huston também tem uma cena que eu achei engraçada, assim, depois eu fui ler sobre, que na hora eu não tinha pescado, assim. Porque nessa época o Jack Nicholson ele tava com um relacionamento com a Angelica Houston, que é a filha do John Huston. E aí na cena que ele tá jantando, que ele tá, não sei se é uma janta ou se ele tá almoçando ali com o John Huston, o personagem, e aí o cara fala, mas e aí? Você tá dormindo com a minha filha? Uhum. E aí você pode pensar que é o personagem falando isso, ou o próprio John Huston falando, e aí, tá dormindo com a minha filha mesmo? Boa. Não tinha pensado não, e daí eu fui ler sobre, e realmente gerou um constrangimento ali, porque o Jack Nicholson ficou meio tipo, peraí. O que você tá falando? Você ainda tá no personagem? Como é que é esse negócio? Eu te devo responder isso daí aqui agora. Que massa. Você imagina o John Huston, aquela presença, né? Tipo, o bicho, ele não parece ser tão alto, mas ele tem uma presença que parece que o cara tem 3 metros de altura. E aquele vozeirão, Do you sleep with my daughter? Não, eu não. O personagem. Não. Tipo, não. Tá no roteiro, ó. Tá no roteiro. Não fui eu que escolhi isso daqui, não. Who is possible? What's that? What's that? Do your partner a big favor? Take him home. Take him home! Just get him the hell out of here! Go home, Jake. I'm doing you a favor. Come on, Jake. Forget it, Jake. It's Chinatown. O roteiro tem uma outra coisa que eu gosto bastante, é como ele trabalha com pequenas dicas que vão montando assim um quebra-cabeça, né? Por exemplo, o tempo inteiro eles estão falando alguma coisa sobre água. Água é um tema recorrente, não só falando, mas você vê a água presente, você vê o barulho de água o tempo inteiro. Sempre tem uma gota, um copo d'água. A água é presente o filme inteiro. Ou água, ou peixe. Aquele lance do óculos que caiu na água, que é uma brincadeira ali que o vizinho, que aquele, sei lá, o cuidador da casa que fala que aquilo ali faz, não, is not good for the glass, só que ele fala, na verdade seria pra falar glass, que é grama em inglês, só que ele fala glass por conta do sotaque japonês, não sei se ele é japonês, eu acho que é chinês, né? E aí ele fala, is not good for the glass, e aí tipo, glass... O óculos, mas na verdade ele tá falando da grama, mas aí tem essa rima, essa brincadeira que eles fazem, e o roteiro é o tempo inteiro nessas pinceladas, nesses toques. Tem uma que eu percebi, eu não peguei exatamente o trocadilho, mas tipo, tem aquela cena que o Gitz vai procurar, acho que é no cartório, né? Ele vai procurar registro dos terrenos e tal. Tem uma hora que ele pede, acho que uma régua. Sim. E daí ele fala que ele não quer, em inglês, ele fala que ele não quer ficar procurando cross, uma coisa assim. Seria procurando crosswords, né? Que seria palavras. Ele não quer ficar brincando de com essa palavra, ele quer procurar mais rápido, né? Com a régua. E tem uma trocadilho que é com o Cross, que é o sobrenome do Noah Cross, né? Só que na tradução fica tipo a palavra cruzada, dependendo de como for, né? A legenda. Então isso se perde um pouco, mas no inglês tem o trocadilho, né? Com o Cross. Boa. E o próprio nome, né? Noah, de Noé, que é o controle das águas do dilúvio e tal, né? Verdade. E o Noah, que é um personagem, meu Deus, né? Odioso. Eu tava dando uma olhada e ele tá nos 10 personagens vilões mais odiosos aí de Hollywood. Não, no 100 personagens mais odiosos de Hollywood. Porque, nossa, eu acho assim, ele não faz nada de mal, assim, que a gente vê na trama em si. Mas tudo que tá em volta dele já é considerado tão ruim que a gente fica tipo, nossa, que ódio desse personagem. Nossa, e a reação dele quando ele é confrontado, ele fala, não me arrependo, tipo, não me sinto culpado.
Ele fala com uma naturalidade, assim, tipo, caraca, velho, mano, não é possível que exista. E pior que existe, né? Existe. Mas é surreal, assim, não só o que ele faz, mas a forma como ele reage a partir do momento que ele é confrontado. Que pra ele não fez nada de errado. Pra ele, tipo, ele tentando ali, falando, não, eu tenho o direito de falar com a minha filha, sabe? Falando com a filha dele, que ele abusa. Cara, é surreal, assim, tipo, é um nível de perversão, de doença mental. Nem sei se eu posso falar que é doença, que não acho que nem é. É maldade mesmo da pessoa. É um personagem, assim, ele é muito complexo. E que bom que ele aparece pouco em tela, né? Porque eu acho que estragaria o filme se tivesse um personagem, porque ele não é multidimensional. Ele tem uma direção única, né? Ele é um personagem odioso e pronto. Então acho que nem faria sentido se o filme usasse muito desse personagem. Por isso que ele é muito pontual pra isso, né? No momento que ele aparece, já sabe que alguma coisa errada ele tem. Não, e essa revelação, né, dele tá indo atrás da filha e tal, é assim, é muito pesada mesmo. E até quando ele vai, né, na menina e ele tá conhecendo ela ali, ele vai se apresentando pra ela como, eu sou seu avô e tal. E aí, né, a Evelyn tenta tirar ele dali e ele segura ela em algum momento e fala assim, olha, e aí? Você sabe que é isso, eu vou atrás dela mesmo e tal. E é asqueroso, né? Você tá vendo aquilo, tá falando, cara, é asqueroso. Eles estão tendo, realmente, eu tô presenciando esse diálogo, entendeu? E quando ele fala que quer comprar o futuro, né? O Gitz fala, o que mais você quer comprar? Você tem tudo. Ele fala, eu quero o futuro, né? Ou seja, não tem absolutamente nenhum limite para a ganância dele, né? Então isso eu acho bem interessante como isso é bem claro mesmo. Não, com certeza na cabeça dele ele pensa que todo mundo deveria ser assim e se ele não fizer, alguém vai fazer, né? Assim, exatamente. Ele não só é ganancioso, como ele entende que todo mundo também é, né? Acho que também tem um pouco disso. Então ele vai ser porque é da natureza humana ser assim, né? Ele verbaliza isso, na verdade, né? E realmente, se ele não faz, outra pessoa vai fazer no lugar dele. E o filme, ele deixa isso bem claro, assim, que é uma questão de poder, né? Se ele tem o poder de fazer, ele vai fazer, custe o que custar. Uhum. Se precisar desapropriar fazendeiro com dificuldade, ele vai fazer, desde que ele consiga aquilo que ele tá decidido a ter. E é surreal, assim, é muito impactante, assim. Por isso que é bom ele ser dosado, porque ele destoa um pouquinho dos demais personagens, né? Que são personagens que não são preto no branco, né? São personagens com tons de cinza. E ele não, ele é... E é engraçado a forma como ele é descoberto, porque ele é descoberto da forma mais simples possível, assim, né? O Guile simplesmente dá o óculos pra ele usa o óculos e pronto. Descobrir que é você pelo óculos, né? Da maneira mais simples possível. Agora, Fer, você tava falando isso e me veio na cabeça agora, porque você falou assim que ele vai atrás dos meios, né? Assim, de qualquer forma, o cara vai atrás, ele é ambicioso nesse sentido e tal. E isso me trouxe até um pouco do próprio personagem principal, sabe? Assim, porque ele vai meio que atrás das respostas, meio por uma certa, eu não diria uma ganância, mas um certo orgulho ali, né? Eu tenho que desvendar esse negócio. E em um determinado momento, ele tá sendo contratado pela filha, pelo pai, né? E assim, ele tá ali, tipo, tem várias frentes vindo atrás dele, falando que vão pagar pra ele resolver o problema e tal. E ele vai nessa coisa de tipo, eu tô tentando resolver aqui, mas ao mesmo tempo ele é meio ambicioso também nisso, não é não? Enfim, eu tenho essa visão um pouco mais otimista do Gitz, viu? Eu acho que ele é ambicioso, mas, no meu entender, ele descarta a proposta do Noah, porque ele já viu o cara como um cara odioso e ele tem a tendência a ajudar a Evelyn, entendeu? Então, eu acho que ele é ambicioso, mas não inescrupuloso. Eu acho que ele tem... Sim. Eu acho que ele tem a ética dele. Ainda que você pode questionar, por exemplo, uma coisa que ele falou assim, logo no começo do filme, quando a falsa Evelyn chega e fala que foi traída, e ele fala, meio que não, tranquilo, normal, o homem trai mesmo, segue sua vida, nem esquenta a cabeça com isso. Então já dá como ele é essa pessoa misógina, machista pra caramba. O homem trair, beleza. Uma mulher trair já é um problema. Mas, para além disso, eu acho que ele tem existe uma certa moral
na conduta dele, né? Por exemplo, ele chega um momento ali que ele pede ajuda daquele rapaz que ele ajuda no começo do filme, que aí ele fala, não, beleza, vamos te ajudar e eu te pago. E aí o cara fala, mas você vai me pagar mais do que eu devo pra você. Ele fala, não tem problema não. Então a ganância dele não é por poder ou por dinheiro, mas é por ter um nome, pra resolver o nome dele, limpar o nome dele de um possível engano, né? Mas eu acho que ele tem uma certa moral, assim. Eu também concordo, eu acho que ele é bem político nessa questão, assim, de ter ética, de ter moral, mas também eu acho que ele se engana muitas vezes, assim, se contradiz, ou essa questão, assim, bem do político mesmo, sabe? De às vezes tá achando que tá falando uma coisa, mas daí já tá pensando em outra coisa, sabe? Isso é o legal do personagem, né? Se perde nas mentiras, né? Que tem até uma leitura do própria questão lá do nariz, né? Que fica tipo assim, metade tá limpo, metade tal, e a outra metade faz a sombra. Então seria a referência nele de ter esses dois lados, né? Assim, tem uma interpretação possível até dessa coisa do corte no nariz, o que é uma possibilidade, né? Assim. Aliás, poucas vezes eu me vi tão angustiado como essa cena do nariz. Na hora que rola, assim, minha mão foi no nariz, porque eu senti a dor ali, cara. É muito bem feito aquilo lá, você é louco. Eu não sei como eles fizeram, não sei se eles colocaram um dispositivo assim. Mas é muito real, cara. O cara coloca na valha assim, ele puxa, aquele sangue espirra. Cara, aquilo me dá uma angústia, Eu li que eles fizeram uma faca especial pra fazer pra fazer a cena. Foi uma faca que era bem, bem difícil o manuseio, então foi realmente pra cena em si, assim, pra dar um impacto na cena. É muito boa, cara. Não, dá uma angústia assim. Ui, que angústia aqui. Você é aquela pessoa que tava assistindo e fez o... Isso, cara. Não, é assim, é muito bizarro, porque, sei lá, se eu tô vendo um filme e aparece alguém tomando um tiro no olho, de boa, tranquilo. Tô suave. O cara tomou uma facada dentro do ouvido, tô de boa. Mas essa facadinha no nariz, mano. No nariz, eu já não, meu negócio é com o olho. Geralmente quando tem a cena, principalmente quando é de agulha no olho, daí eu sou o que faz o... Ai, cara. Mas eu tenho esse negócio no nariz. Quando eu fui fazer o teste lá da Covid, o PCR, que enfiou o negócio no nariz, cara, eu falei, próxima vez me dá um tiro na testa. Mas não faz esse teste de novo, cara. Eu vou comentar eu vou confessar que eu tava buscando erros no roteiro, assim, quando eu vi a primeira vez o filme, porque... Eu achei o filme, ele é muito, a gente já falou várias vezes aqui que ele é muito amarrado, né? Mas quando eu vi a primeira vez eu falei assim, essa trama aqui tá muito confusa, porque pra mim no começo, quando eu comecei a assistir, eu achava muito confusa essa questão das águas e do departamento de água de Los Angeles. E aí, assim, quando mostrou aquela parte que ele tá vendo o jornal, daí ele tá vendo as pessoas que morreram, né? Tem ali a parte das pessoas que morreram no jornal. E eu falei, não, isso aqui não vai amarrar. Isso aqui não vai amarrar em lugar nenhum no filme. Não vai ter, nunca mais vão referenciar isso aqui. Aí lá, quase no final, quando ele vai resolver o mistério, volta essa questão das pessoas que morreram no jornal. E eu fiquei tipo, meu Deus, tá ok, esse roteiro é muito bom. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ver o erro. Eu gosto de ver o erro. Mas aí como não tinha erro, tive que dar o braço a torcer. Não, ele é muito redondinho nesse sentido. Até a parte da investigação, teve momentos que eu pausei, sabe? Pra tentar entender exatamente o que ele tava falando ali. Pausei, voltei, vi de novo ele falando e tal, pra entender ali a linha de raciocínio, sabe? E é muito interessante, porque a construção da investigação, ela é muito concisa também, entendeu? Ele entende onde é que tá, daí quando ele vai lá na casa de repouso lá, né, dos velhinhos e tal, ele vai porque pegou o nome e tal, daí ele para na frente de um quadro, olha os quadros, fala, estão todos os nomes aí, que é justamente os nomes das pessoas que compraram, né, os terrenos e tal. Então, assim, é um roteiro realmente que tem tudo muito bem ajustadinho. Assim. Mas, ao mesmo tempo, ele não é tão explicado, entendeu? Não, então, você tem que parar. Eu demorei, assim, vou confessar que até hoje eu tenho dúvida de exatamente, tipo assim, o Noah Cross tava tirando água pra realmente ter seca, né? Isso, Tava despejando no mar, né? A água. Isso. Exatamente, porque aí ele ia especulação imobiliária, ele ia comprar aqueles terrenos mais baratos, porque ali era uma região que não tinha água, e aí ele ia construir uma represa ali perto para valorizar aqueles imóveis e ele vender pelo triplo do preço. Tipo o João Dória.
Não, mas então, mas Fer, você falou de vacina no começo, né? Falou assim, poderia ser vacina tal, em termos de, enfim, ganância e tal. Mas teve recentemente aquele caso daquele assassino que foi morto em Brasília, foi isso, tinha fazendeiro dando a cobertura porque ele estava interessado em comprar terra mais barata, porque se tivesse um assassino à solta, ninguém ia querer terra. Eu falei, gente, olha o nível, entendeu? E é exatamente isso, né? Não, é surreal. E assim, e quando você pensa numa coisa que é água, fala, cara, a água devia ser o básico do básico do básico, do básico do básico. E mesmo assim as pessoas, esses homens conseguem corromper. Tipo, se consegue corromper vacina, se consegue corromper cilindro de oxigênio ali em Manaus, cara, não existe nada que não possa ser corrompido, na real. E o filme deixa isso bem claro, né? E não existe nada que não possa, de alguma maneira, ser corrompido por qualquer tipo de interesse escuso. Tá vendo? E é por isso que ele fala que tudo é possível, porque tudo é possível de ser corrompido. É isso. Com certeza. Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui para dar uma dica ou duas dicas, né? Para você que tá aí ouvindo a gente. Pode ser aquela dica de entretenimento, uma dica culinária, uma dica, enfim, qualquer tipo de dica. E dessa vez, Dani, vamos começar por você. O que você trouxe de bom pra gente? Vamos lá, eu vou entrar no clima noir, né? Já que a gente falou de um filme que pra mim é noir, mesmo que alguém fale, não ele é. Então eu vou entrar assim, um filme e um podcast que eu vou indicar aqui. O filme que eu vou indicar é o filme Vive-se Só Uma Vez, de 37, com o Henry Fonda, novinho. Adorei esse filme, assim, né? Eu assisti lá no Telecine também. Ele é do Fritz Lang, né? O diretor lá do alemão, tal, na época que ele foi para os Estados Unidos. Basicamente, ele conta a história de um cara que sai da cadeia e resolve casar, né? Com a namorada dele e tal. E ele é todo na perseguição, ele não consegue emprego. Isso em 37, né? Ele não consegue emprego porque ele foi condenado e ele cometia crimes porque ele não tinha grandes perspectivas na vida e tal. Então, ele é sobre esse ciclo, né? Que a gente discute até hoje na sociedade, né? Do sistema carcerário e tal, mas ele é centrado no casal, no Henry Fonda e na Sylvia Sidney, que faz a Joan, que é a mulher dele, no caso. E o filme é super tenso e rápido, ele é bem rápido, tem acho que aqueles filmes de 1h20 e tal. E ao mesmo tempo super pé no chão, sabe? Com a história e tal. Acho que não sei se é um dos maiores filmes, mas é um super bacana de assistir. É legal quando você pega esses filmes com uns atores que a gente conheceu eles mais velhos, né? Tipo o Henry Fonda, que é pai da Jane Fonda e tal. E aí você olha esses filmes antigos, quando eles estão bem novinhos, assim, que você acaba vendo os filhos neles, né? Tipo, é impressionante. Esse filme, você olha aqueles olhões azuis do Henry Fonda, cara, é o mesmo traço. Você pega a faixa de olho, é muito parecida com a da Jane Fonda, assim, a expressão, sabe? Eu acho isso muito curioso. Não, mas e assim, tipo, e ele fez grandes filmes depois, então às vezes você tem a visão dele também um pouco mais velho, e é muito legal ver ele meio novinho, assim. Ele lembrou um pouco o Harry Styles, ele tem uma cara parece do Harry Styles. Enfim, é um filme super bacana. E eu vou indicar também o podcast do Claquete, o canal Claquete, né, do Pedrão, que sempre grava com a gente também aqui. Ele tem um episódio sobre filmes noir que ele gravou com 2 professores e tal, falam super bem de vários filmes noir, dão dicas e comentam as características dos filmes noir, etc, etc. Tá, Filmes Noir, o episódio, e é do canal Claquete, né, do podcast do canal Claquete. E, enfim, foi super gostoso de ouvir. Eu ouvi
esse último fim de semana. Vale a pena também, pra quem estiver no clima de filmes noir, ou quiser aprender mais a respeito. Muito bom, muito bom. Tá aí, então, essas duas dicas do Dani. Lembrando, né, você ouvinte, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post. Então, se você não pegou alguma coisa, vai no post desse podcast, vai estar lá os links, é só você clicar, você já vai ser direcionado aí pro que a gente tá falando. Júlia, e você? Com o que você estreia de bom aqui pra gente no Cinemação? O que você trouxe de dica pra gente aí, de plano detalhe? Então, eu vou fugir um pouco do noir, mas vamos continuar aí nos crimes e mistérios, porque eu vou indicar Fargo. Indicar tanto o primeiro filme, né? Vamos indicar o primeiro filme, que é dos irmãos Coen, de 96, eu acho, se eu não me engano, o filme, que fala sobre... A gente tá falando de tragédia, né? Mas vamos pra uma tragédia que se ri de si mesma, né? Porque o Fargo tem essa questão que é uma mulher, que uma policial que tá investigando alguns crimes que estão acontecendo ali na cidade. E também tem a série, né? Que depois virou uma série de 4 temporadas. Eu vou confessar que eu assisti só a primeira, eu não assisti o resto, mas também o filme tá no Telecine, acho que a série tá na Netflix e vale muito a pena, né, pra quem gosta aí de crimes e mistérios. Muito bom. E aqui temos mais uma pessoa novinha, né, a Frances McDormand, né? Isso. Muito bom, muito bom. Fer, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Eu ia trazer uma coisa, mas durante a fala do Dan, eu pensei numa outra coisa que me lembrou, que a gente comentou do filme durante o programa sobre a nova Hollywood. Acho que foi um dos primeiros livros de cinema que eu li, e é muito louco porque não é um livro exatamente de cinema, é basicamente um livro de fofoca, é essa a realidade. É fofoca, é baixaria, que o nome do livro é Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é do Peter Binsky. Cara, esse livro é demais. É um calhamaço, são 780 páginas. É um livro enorme, assim. Só de fofoca, mano. Só dos BOs, dos bastidores, das festas que o Coppola, o Scorsese, o George Lucas, o Spielberg, o Altman, toda essa galerinha, o Peter Bogdanovich, só os tranqueira. E assim, é bizarro. Assim, ele tem o contexto histórico da nova Hollywood, como ela surgiu, aí faz dessa questão de como essa geração salvou Hollywood, porque havia ali um certo declínio, os estúdios estavam quebrando, e aí eles chegaram com uma nova proposta, muito inspirados lá na Nouvelle Vague, do cinema francês. Então eles tentaram trazer uma linguagem diferente, com uma visão mais cínica e pessimista, devolvendo filmes para os autores, né? Porque ali já começou uma época onde os estúdios eram muito grandes, então tinha muitos filmes de estúdios, então eles queriam trazer essa política do autor, que foi muito famosa ali na época da carreira do cinema na França. É um livro que tem esse contexto, mas assim, para além disso também tem a parte divertida, ou a parte também não tão divertida, porque tem algumas coisas bem pesadas, assim, por exemplo, toda a história do que aconteceu com Polanski, com a Sharon Tate, é bem contada, assim, bem detalhada. Por isso que é um filme que acaba sendo um livro bastante extenso, assim. Mas assim, para além disso, eu acho que é interessante a gente ter esse contexto histórico, que para mim foi uma das melhores épocas do cinema para mim. Essa geração de 68 até 75, mais ou menos, assim. Foi quando teve os melhores filmes. Foi dali que saiu Taxi Driver, foi daí que saiu Bonnie e Clyde, foi daí que saiu O Poderoso Chefão, foi daí que saiu A Última Sessão de Cinema, foi daí que saiu Chinatown. Então é um período, assim, de efervescência pura, de contracultura. Então é um livro, assim, bem... Apesar de ser um livro longo, é um livro, assim, que você acaba embarcando por conta dessa... Você vai misturando, assim, essas histórias. E assim, uma dica que eu digo, assim, não sei se a galera aqui costuma usar o Kindle, mas tá com um preço bem interessante, assim, na Amazon. Tá R$17,90 a versão dele digital. Então tá com um preço bem atrativo, porque ele capa dura, assim, ele é bem caro, assim. Eu acho que tá em torno de R$70, R$80 na versão dele física. E na versão do Kindle ele tá bem em conta, assim. Acho que vale a pena, assim, ler esse livro e se inteirar mais sobre essa nova Hollywood. Eu tenho ele justamente no meu Kindle, ainda não consegui começar a ler. Porque não é fácil, porque ele é um livro longo, ele é um livro grande. Então, eu lembro que eu demorei assim um tempinho pra terminar, porque
E aí tem uns momentos meio pesados, assim, então é bom, às vezes, dar uma afastada. Mas é um baita livro, cara. É, não. Pô, sensacional. Muito bem, ó, só dica legal aqui, mas dessa vez eu vou dar uma dica pra fechar aqui o plano de detalhe, que vai fugir disso tudo que a gente tá falando aqui e tal, que eu assisti recentemente pelo YouTube, né, o YouTube do Roda Viva, a entrevista que foi dada pela Chimamanda, né, é uma autora nigeriana, feminista e tal, e ela deu essa entrevista ao Roda Viva. Que mulher, né, gente? Que mulher. Você assiste a entrevista, você sai encantado, assim. Ela, recentemente, ela está muito machucada, né? Porque ela perdeu os pais. Mas ela conseguiu, inclusive, falar um pouco justamente sobre essa questão das dores, das perdas, né? Fala-se também sobre a questão da pandemia. Ela fala sobre as questões das redes sociais e tal. E a Chimamanda é essa figura que talvez marque a nossa época, né, durante muitos e muitos anos, provavelmente vai ser estudada, né, lá pra frente, justamente como essa figura, essa voz de uma mulher negra muito forte, que fala justamente sobre a diferença, né, de a parte racial, fala sobre o feminismo e tal. Ela tem alguns livros interessantes que não são livros muito grandes, inclusive, são livros muito bacanas para quem quiser conhecer um pouco, que fala sobre um dos livros é O Perigo de uma História Única, depois tem Sejamos Todos Feministas, né? E ela é essa pessoa que ela tem um dom da palavra, né? Ela consegue se comunicar como poucos, assim. Ela é muito clara nas coisas que ela fala, no que ela indica. Eu vou dar essa dica da entrevista, porque eu acho que para quem não conhece a Chimamanda, é um prato cheio, assim, para conhecer, para entender um pouco de visão de mundo dessa mulher, e eu acho que é uma mulher que vale a pena hoje já ser muito estudada, né, pelos seus livros, escutada, e que tem uma visão de mundo muito moderna, sabe? Muito progressista, muito forte e tal. Enfim, é mais uma pessoa dessas encantadoras, assim, que você vai conhecer a história dela e fica completamente embasbacado, né, com tudo que ela passou e tudo mais. Enfim, vai ver a entrevista, que eu acho que vai ser um prato cheio para você que gosta de conhecer personalidades fortes e tal. Chimamanda no Roda Viva é um prato cheio. Chegando aqui no final do podcast 421, né, batemos esse papo aqui sobre Chinatown, né, esse clássico de 74, um filme que teve tantas coisas para falar nos bastidores, durante o filme, né, de construção, roteiro, técnicas e tudo mais, muita coisa legal. E eu tenho que agradecer aqui a presença dos nossos convidados que vieram aqui conversar com a gente, ajudar a gente a analisar esse filme. Júlia, muito obrigado pela sua presença aqui. É a primeira vez que você está aqui com a gente adorou. Espero que você possa voltar mais vezes e queria que você deixasse o convite, né, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, quem quiser acompanhar você nas redes sociais também, como que te encontra, enfim. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso essa conversa. Amo falar sobre filmes, ainda mais em pessoas tão inteligentes e que sabem dialogar tão bem, isso é muito legal, sempre que quiserem estamos aí. Então, vamos lá, o Fidedigno, né, fidedigno.com.br é o site onde eu sou redatora, a gente tem Instagram, tem Twitter, tem notícias todos os dias lá, a gente foca mais em crítica, né, porque é o que a gente consegue fazer mais. Então, se quiserem, podem ir lá no site, ver as críticas e tudo mais. E também tem o meu podcast, que é com o meu irmão, ele é estudante de história, né? Eu sou estudante de jornalismo. Então, a gente faz um podcast juntos, que é o Stories, @Stories_cast no Instagram, onde a gente fala sobre cinema mais voltado para história e também para questões sociais. Então, sempre trazendo esse olhar, assim, mais apurado. E é isso, eu só quero agradecer de novo pelo convite e isso aí. Muito bom, obrigado novamente
pela sua presença, foi ótimo mesmo, adoramos. E Fer, obrigado também você aqui, mais uma vez com a gente, sempre bom ter você aqui, Fer. E também, deixa aí os convites, né, afinal de contas, você tá em YouTube, tá em podcast, tem site, tem texto seu, tá em tudo que é canto aí, Fer, então como que as pessoas te encontram? Não, pô, que isso, o prazer é todo meu, sempre um prazer poder participar. O Rafa é assim, ele me chama, antes dele falar o tema, eu já falei, não, eu aceito. Ele tá pensando em gravar sobre tal, eu aceito. A gente vai gravar sobre, eu aceito. Não tem tempo ruim comigo. É isso aí, demais. Mas eu agradeço a Júlia, foi um prazer trocar uma ideia contigo. E quem quiser trocar ideia comigo, me procura lá no Twitter, eu tô como Fê mesmo. Só me achar lá, ou no ArtCines, ou no Plano de Sequência. Hoje eu tô focado mais no Plano de Sequência, que é um projeto assim que tá começando, não tá começando agora, mas como é um projeto mensal, então ele é um pouquinho mais espaçado. Então tô dando uma atenção, mas tô lá também no ArtCines no YouTube. Meu último vídeo ensaio foi sobre a Kelly Reichardt, que virou uma queridinha assim do pessoal que gosta de assistir os filmes pelo Mubi.com, que ela é uma queridinha de lá, então apareçam lá que vocês vão, se vocês não conhecem também, aproveitem para conhecer. E também eu tô lá no Instagram como Fê mesmo e também como ArtCines. Muito bem, muito bem. Sensacional. Dan, muito obrigado também pela sua presença aqui, dessa vez para falar de um clássico. É sempre muito bom, né, Dan, que a gente consegue identificar pontos no clássico que ajudam a gente a analisar filmes novos, né? Então essa revisitação é muito legal, né? Não, exatamente por isso que a gente tenta sempre alternar, né? A gente viu que tava precisando voltar a falar de algum filme mais antigo, tal, que todo mundo gosta. Decidimos Chinatown, então espero que todo mundo goste de ouvir. Brigadão, Fer, pela participação. Brigadão, Júlia. E é isso, gente. Toda vez que alguém... Uma coisa importante que a gente aprende com Chinatown, quando te ligarem no telefone e perguntarem se você está sozinho, você responde, não estamos todos? Pode crer, essa frase é muito boa, cara. É muito boa. É verdade. Muito bem. O podcast Cinemação 421 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.